Deus. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Alta Performance Papo de Líder. Estou aqui hoje com minha maravilhosa esposa Tatiana, minha sócia, meu digníssimo irmão Iago, Roberto, nosso presidente, meu sócio. Próprio. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. É um prazer inenarrável tê-los aqui, como eu falo na reunião dos representantes. E hoje falaremos sobre essa grandiosidade gigantesca, maravilhosa empresa que temos, que é o Grupo Alper, que tem 12 anos, rumo aos 12 e 1, que está só no começo, certo? Certo. Quero começar com um pouco da história, né, de como surgiu o Grupo Alper, onde eu iniciei minha carreira profissional com 15 anos, na toca d'água, entregava água, gás lá. Com 21 apareceu a oportunidade de virar motorista da Casa das Embalagens, que era uma empresa de embalagens ali na Oswaldo Cochrane, onde eu sempre buscava ter uma qualidade de vida, uma vida melhor, queria dar o melhor para minha família, para minha esposa na época. E agarrei para ganhar menos do que ganhava na toca, mas com a oportunidade de virar representante, né? Nós não éramos casados ainda. Não éramos casados, na mudança já pensando a longo prazo aí, né? Sim. E ela era minha noiva ainda, e até que ela falava sobre medos, quando eu falei que sairia, ela, você tem certeza que vai fazer isso? Olha só, vamos tentar. Eu, quando tinha 18 anos, eu cheguei pro Zé uma vez chorando muito, falei, Zé, eu tenho 18 anos, eu não tenho nada na minha vida. Ele falou, Juba, tu só tem 18 anos, tu tem muito para conquistar ainda, né? Tem muita coisa para tu conseguir. Porque aquilo já, naquela época, já me marcava que eu sabia que eu tinha alguma coisa de grande para acontecer, mas eu não sabia o que. E eu chorando aquele dia ele me falou isso. E como eu citei aqui, eu queria ter essa qualidade, essa melhora, né, de andar mais arrumado, de ter mais qualidade, ganhar mais, para poder proporcionar para minha família uma vida melhor. Até porque não nascemos em berço de ouro. Nada, tivemos muitas dificuldades, né? Sim. Nos ajudamos muito, o Zé nos ajudou muito nas dificuldades que nós tínhamos em questão de alimentação, ele sempre me ajudou demais, eu sou apaixonado por aquele cara. Quem conhece a minha história sabe que eu falo sempre dele, com o maior prazer, orgulho, chamo ele de patrão, porque eu tenho um grande carinho por ele e por toda a família dele, né? É muito legal tê-los como amigos e como um pai para mim. Apesar de ter tido meu pai, faleceu há muitos anos atrás, foi um grande homem também, me ensinou muita coisa. Falhou, mas o que falhou me ensinou a não fazer, e o que fez de bom me ensinou a ser um homem de caráter. Apaixonadíssimo pelo meu pai, também pela minha mãe, que também não posso deixar de fora, que sempre me ajudou muito na construção desse trabalho de representante para a empresa, né? Sempre esteve ali nos auxiliando, nos apoiando. Porque na época juntou o útil ao agradável, que seu pai estava doente. Sim. Quando você entrou nesse ramo de embalagem, né? E a sua mãe sempre trabalhou. Ela trabalhava em casa, né? Com 5 filhos. E depois ela foi trabalhar fora e ela se viu afastada do mercado de trabalho. Sim. E aí houve a oportunidade dela trabalhar em casa, cuidar do seu pai, te ajudar. E o que eu sempre falo na minha história é que muitas pessoas querem ganhar para investir, né? Eu não, eu investi no salário da minha mãe para poder ganhar, porque ela me ajudou muito nessa questão da dificuldade que era por fax, tudo no papel, caneta, na rua até tarde, voltar, ela montar tudo para poder passar, então realmente isso era muito demorado. Hoje a facilidade de sistema é muito fácil. Quem não sabe o que é fax, procura no Google. É uma coisa bem antiga, eu sempre cito isso porque realmente era muito difícil, né? A tabela de papel, várias folhas, você tinha que achar o produto, achar o código, a tabela que você ia praticar, então realmente era mais difícil e ela me ajudou muito nessa questão. Tendo isso, essa oportunidade de motorista na Casa das Embalagens, desenvolvi por uns 3, 4 meses, onde o representante da época vendia aqui e na frente tinha outro estabelecimento, só que ele não vendia. Então eu entregava, fazia a entrega que ele fez a venda e oferecia no outro cliente perto. Com isso eu vendi no primeiro mês R$5.000, né, que para mim foi bom, mas aí teve a oportunidade nesse terceiro mês ou quarto mês que ele saiu, que em média ele vendia 12, né, por mês, 12 mil. E no primeiro mês que eu fiquei sozinho, eu vendi 10. E aí um dos sócios falou, Júnior, você não pode deixar cair, você caiu 2 mil, aquilo me matou. Foi o final do mundo para mim, é onde eu quis buscar mais. E, por graça de Deus, chegou toda essa história, né, o faturamento que eu sempre fiz aí, mês a mês, bem alto pela região que eu sempre atuei, né, na estrutura. E aí mudei para outra empresa, que me convidaram de São Paulo,
Trabalhei em outras empresas aqui em Santos, que são grandes amigos meus, tanto de São Paulo quanto daqui. Sou grato eternamente por eles, por tudo que me ensinaram, por tudo que me apoiaram, né, e me incentivaram. O Lição, grande homem, o Ricardo, tanto de São Paulo quanto o Ricardo daqui também, grandes pessoas que me ajudaram e até hoje tenho amizade com todos eles. Sou grato demais. E aí com o tempo de trabalho, né, com o crescimento de vendas, entendendo a oportunidade, eu digo que eu comecei como um caracol, né, perto de casa, por ter dificuldade em colocar gasolina, almoçar, então eu comecei ali perto, fazendo um caracol, crescendo, né, estruturando a base, tanto que o que me orgulha muito é que o meu faturamento, 98% era Santos, e hoje, até hoje, o maior faturamento da nossa empresa é de Santos, né, então isso me orgulha bastante. Não que eu não quisesse ir para outra região, mas como eu comecei dessa forma, eu fui me fortalecendo aqui, na cidade que eu moro. E aí com uns 8 anos mais ou menos de empresa que eu representava, surgiu a oportunidade de montar a Alper, que já existia esse nome, né? Já existia. Já existia a Alper como escritório, né? Que era em cima da Pio 12, nosso amigo Jorjão. A nossa mãe ficava lá em cima, né? Não, e aí você queria profissionalizar, você queria sair do quarto, que era no quarto, o escritório, queria profissionalizar, porque queria uma sala, queria uma mesa, queria um contador. Verdade. Aí primeiro nós fomos pro shoppingzinho ali do Saboó, né? Sim. Só que fechava cedo. Aí fiz o carpete, coloquei todos os colantes, as mesas, ficou lindo. Só que aí fechava muito cedo e acabava atrapalhando o trabalho. Foi onde nós mudamos para a sala do Jorge, né, em cima da padaria, que é onde já existia a Alper, que é Altair do pai e Pereira da mãe, né? Já como representação. E nesse início de empresa de Alper, nós pensamos em colocar um nome. O meu sócio na época, que era o Eduardo, né, quando começou, falou: pô, por que a gente não mantém a Alper, que tu já é conhecido no mercado com esse nome? Vamos manter. Então, bora. E é onde nós alugamos o Formiga, né, no fundo do chaveiro Formiga, que tinha 78, 80 metros quadrados. E lá tivemos nossos 2 primeiros funcionários, aonde o meu sócio na época não queria. Falou: não, vamos começar no fundo da minha casa, vamos... Só nós dois. Eu falei: não, se for pra gente começar, vamos começar dessa forma, né? E os 2 primeiros funcionários foi o Iago, que é nosso sócio hoje, e o meu sogro, seu Ivo, que começou com um carro dele particular, que era um Palio branco 97, né, 2 portas, que eu não esqueço até o ano. Eu quero ainda comprar um carrinho desse, eu ainda estou procurando um carrinho desse miniatura. Quem souber onde tem, pode me falar, que eu quero comprar, para colocar estampada na frente da empresa, que é uma marca registrada. Nos ajudou muito, né, filho, com esse começo, com esse início de trabalho. Como eu gostava de fazer entrega com ele. Ele te ama, né? Ele tem um carinho por ti. E assim... Não, mas por que ele ama? Não, ele me defendia. Ele me defendia. Quando eu liguei, falei: tio, chama o Iago. Ele não estava comigo, eu falei: onde ele tá? Né? Aquele filho que eu falei: filho da mãe. Ele defendia. E ficou com a gente. Mas aí, voltando ao assunto, quantos anos você tinha? Tinha 17. 17. Não era 16? Era 16 para 17. Já estava quase completando 17. Olha, ele nem era registrado. Não, nem tinha como registrar. No começo os dois, não tinha registro, não tinha firma aberta. Fazia boleto em meu nome pessoal, né? Mas já começamos certo com o boleto, tudo certinho, organizado. Eu lembro que o nosso primeiro pedido a ser entregue foi o João do Coco, na Marcílio Dias. Né? Nós esperamos chegar a mercadoria no sábado, do Lição, que entregou R$4.000, que eu fiquei o final de semana inteiro sem dormir, imaginando como é que nós íamos fazer para pagar esse boleto. E o primeiro cliente que nós separamos e entregamos foi o João do Coco. Isso realmente me marcou. Depois a gente foi tomar uma Coca-Cola com o cabelo aí na lanchonete da Beneficência, é onde nós iniciamos todo o projeto, todo o trabalho, e chegamos aqui com orgulho. 12 anos. 12 anos, muito trabalho, muitas noites sem dormir. Muita entrega, né? Muita entrega, muito resultado, muitos problemas, mas que nos fortaleceu, que nos fez crescer, cada um deles. Nos trouxe até aqui com força. Deus sempre à frente de tudo, nos permitindo, né, ter saúde, coragem para continuar. E as pessoas que estão ao nosso redor, que são os nossos anjos, né, são os colaboradores, são as pessoas que nos acompanham, que nos ajudam sempre, de alguma forma, em conhecimento, em estrutura, em espaço. Nós temos que citá-los aqui com certeza, né? A Alper, ela só existe hoje porque houve uma vontade de melhorar de vida, houve uma vontade de crescer, não é sonho, não era vontade de crescer, vontade de ser alguém na vida, de ter um nome lembrado. Uma vez eu escutei verdade, não posso dizer sonho mesmo, porque realmente eu tinha a representação e
foi a vontade mesmo de melhorar ainda mais, né? Sim, Você falou perfeitamente, não foi um sonho, sim uma vontade de fazer acontecer. Vontade, né? Hoje a gente usa a palavra propósito, né? Porque hoje a gente já estudou bastante a respeito. Mais culto. Mas a gente não tinha um propósito, a gente tinha uma vontade, né? Uma vontade de construir uma família, de ter uma casa, de ter um carro, né? De ter um nome na boca dos outros, né? Alper Embalagens, o que nós somos, o que nós vendemos, porque é Grupo Alper, né? Mas antigamente a gente só chamava de Alper Embalagens. Então a gente sempre teve vontade de crescer, de evoluir. E de dar uma estrutura não só para nós, mas para os nossos clientes. Não que as empresas que nós representávamos não tivessem, não é isso. Mas era a vontade de sempre fazer mais e por eles, né? Como eu sempre falo, né? O dinheiro foi consequência, mas o que nos fez crescer e motivar e a melhorar foi a entrega na excelência desde o começo que nós fazemos isso, né? Porque como você falou, como se fosse um caracol. Nós pegamos Santos. Santos, nascidos e criados em Santos. Santos tem um potencial gigantesco de turismo, um lugar lindo. Não é muito aproveitado, né? Não é aproveitado, mas assim, todos os nossos clientes, todos os estabelecimentos que a gente oferece, que a gente entrega, são lugares que estão prontos para Santos crescer ainda mais. E assim, a gente vê um potencial muito, muito grande aqui. A gente sempre quis dar uma qualidade de entrega, qualidade de produtos, tanto é que a gente tem um leque grande, né? Grande de produtos. Nós começamos com pouco, daqui a pouco, hoje a gente trabalha com tudo, papel, alumínio, então a gente foi indo aos poucos, colocando quantos quase 2.500 itens. Mas hoje. Quanto nós começamos? A gente deve ter começado com uns 300 itens. Então, se assim, for isso, né? Não. Acho que nós começar mesmo tinha nada, sei né? lá, Assim, 20, 30. No primeiro depósito pro segundo, acho que já tinha uns 200, 300 itens, né? Já tinha. Mas no começo mesmo foi quase nada, né? A primeira entrega foi nada mesmo. Então, o primeiro foi os depósito... principais, né? Que a gente entendia que na época era isso. O primeiro depósito era pequeno, 70, 80... 78 metros. Depois a gente consegue colocar as fotos, né? Durante o Consegue. Vamos colocar as fotos aí pra eles entenderem. 78 metros quadrados. E nossa vontade, que o sonho, vamos colocar, não era tão pequeno, né? Nosso sonho sempre foi grande, nossa vontade sempre foi grande. E essa foi a questão de sempre ter um depósito maior. E quando nós alugamos lá, eu falei, como é que eu vou pagar isso aqui? Eu vou pagar os funcionários. Tem até hoje lá, inclusive, né? O adesivo que nós colocamos, né? A mensagem no vidro, né? 12 anos lá. Cara, que e aí legal. quando nós mudamos pro segundo de 250 metros, 200 e poucos metros, como é que eu vou pagar? Depois pro 500, como é que eu vou pagar? Pro 1.000? Eu tenho uma memória muito forte, assim, com o café de quando nós fazíamos lá. Na Mirante ou na Joaquim Távora? Na Joaquim Távora. Naquela cozinha pequenininha ali. Toda vez que me vê o cheiro de café assim, me remete à lembrança de lá. Era muito legal. Era no chuveiro lá também. Muito bom. Era muito legal lá. Mas foi pouco tempo, né? A gente ficou acho que 7 meses, 8 meses lá, já tivemos que mudar. Parece que foi um ano, né? Parece que foi uma eternidade, né? É o início, né? O início de tudo, todo o começo ali, a trajetória faz lembrar. Outro dia eu passei com o Rafa lá e falei, lembro que uma vez eu vim num domingo aqui à noite pegar mercadoria, fazer boleto contigo e tal. Ele era pequenininho ainda, então isso nos remete a boas lembranças, né? Saber tudo que nós conseguimos conquistar, tudo que nós crescemos, tudo que temos para crescer ainda, melhorando, evoluindo, estudando, enfim. E com o nosso crescimento, assim, houve a necessidade de contratação, né? Passou de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para... E foi só crescendo e fomos dividindo por setores. Antes todo mundo fazia tudo, né? Eu comprava, vendia, o Iago faturava, entregava, separava, todo mundo fazia tudo, né? Porque o começo de toda empresa é assim, né? Era um número pequeno de clientes e uma carga horária gigantesca de trabalho. E a gente foi aprendendo com os erros, acertos. Começo era das 6 da manhã que você ia para vender, 5 horas parava, 6 horas ia para lá, digitar o resto dos pedidos, separar para o Iago e para o Ivo entregar no dia seguinte de manhã. E depois chegou o final de ano aquela loucura, e chegava cedo, saía tarde, chegava cedo, saía tarde. Teve um grande amigo meu que me mandou uma mensagem semana passada no Instagram, e ele fala sobre isso. Falou, eu passava lá na Joaquim Távora, você estava lá no corredor, lá descarregando, separando, organizando, e hoje eu vejo assim onde vocês estão, cara, que crescimento absurdo, foi muito bom acompanhar essa trajetória e tal. Então é sinal que a gente acabou se tornando uma referência para as pessoas que estão nos vendo, nos acompanhando, né? Muito bom, as mensagens, até eu coloquei no Instagram na semana passada,
sobre mais um projeto nosso de treinamento, né? De liderança, de vendas, onde tive os feedbacks, né? Pô, obrigado, tá sendo muito bom para mim, tô aprendendo, né? Até de concorrente mesmo, isso motiva muito, né? Tem gente que falou assim pra mim, eu não sei o que vocês estão criando aí que vocês vão vender, mas eu vou comprar. Confiança, né? Isso Um foguete. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Óbvio que eu já sei, né, as minhas dores, mas quero saber de vocês. O que quase fez vocês desistirem? Que quando aquele momento que parecia que ia desandar, que o caldo ia entornar, e a gente falou, meu, não dá. Qual que foi esse momento para vocês? Se eu for falar aqui, eu vou ficar até o final do podcast. Pra mim teve várias assim, né, mas a mais marcante foi dia 17 de dezembro, foi 2022? 2022, né? 2022, onde nós falamos via telefone, ó, meu, acabou tudo, a gente não quer mais, vamos encerrar tudo. Mas aquilo, né, a pressão do mercado, a pressão de querer entregar o melhor, de ser realmente referência, então, é que negócio, quanto mais você cresce, mais você é visto, né? Sim. Então nós éramos analisados o tempo inteiro por tudo. Eu ia comentar isso agora. Vinha muitas críticas de pessoas que nunca construíram Exatamente, nada. por tudo. Absolutamente nada. Nada. Então, meu, tu fez certo, pô, legal. Tu fez errado, olha lá, falei que eles estão brincando de É um elogio, né? Se não der certo, é 10 pedradas. Nossa, não sabe nada. E justamente aquele ano nós tínhamos ampliado, né, a nossa operação no depósito de trás de mais 1.500 metros, onde totalizou 6.500. E a obra era para ter ficado pronta em outubro, só que com as chuvas foi para dezembro, início de dezembro, então final de ano, aquela loucura, com tudo chovendo, assim, tudo cheio de buraco. Mas graças a Deus, né, foi até uma falta de maturidade nossa nesse momento, né, porque tudo vinha dando certo ali em relação a vendas, nós sempre tivemos vendas, grandes parceiros e clientes nossos ali, sempre tivemos uma parceria muito forte com nossos clientes. Um relacionamento muito bom, né? Um relacionamento muito bom, grandes colaboradores ali dedicados a entregar, dar seu máximo. Uma empresa sólida. Então, isso ali foi um momento de turbulência. Porque foi uma gotinha. Porque assim, quando existe o cansaço físico, mental ali foi. Qualquer coisa já ia virar. E aí a gente acaba não analisando todas as coisas boas. A gente analisa só as coisas ruins. E quando a gente está nesse momento, no ápice ali dos problemas, uma formiga parece um dinossauro, né? Porque qualquer gota, como ela falou, qualquer gota parece um oceano inteiro. Porque a gente já está saturado, né? Já está estressado, então qualquer coisa já abala. E o pior assim, tu vê muita gente que não construiu nada, né? De fato, e querer dar palpite, não, vocês estão fazendo errado. E aí tu vai analisar a vida do cara e fala assim, meu, como é que esse cara tá falando alguma coisa, né? Às vezes alguém chegava e falava assim, nossa, vocês têm certeza que vocês estão fazendo? Nossa, o Júnior sabe o que ele tá fazendo? Então, sabe, tem coisas que... E aí tu vai analisar a vida do cara e fala assim, meu... Tu tem certeza que tu tá vivendo? Não, mas hoje a gente tem essa maturidade. Hoje nós estamos em 2025. Na época nós éramos consumidos absurdamente com isso. Hoje se falam isso, eu falo, não sei, acho que ele não sabe o que tá fazendo. Na época, a pessoa falava, tipo, cara, será que é verdade? Será que ele tá certo ou errado? Começa a duvidar da minha capacidade. Você tá viajando? Duvidando da minha capacidade. Qual é o nosso problema, o nosso erro, né? O que a gente não tá sabendo fazer que eles sabem? É isso. Aí começa a vir isso de um lado, do outro lado ali a pressão do mercado ali, te cobrando, porque tu vai crescendo, ela te cobra mais maturidade cada vez mais, então tu tem que se preparar para isso. E a dor é muito grande, né? Porque tu é tirado da zona de conforto constantemente. Sim. Tu precisa se adaptar ali ao mercado, ele vem se atualizando o tempo inteiro. E quando se atualiza, falam, sei lá, de alguma coisa nova. Aí tu fala, meu Deus, eu não sei o que é isso. Aí a gente corre atrás da bola. É isso. E outras vezes, né, que nem quando eu fui fazer o curso de empresários, eu fui achando que eu não sabia nada, porque às vezes a gente se desmerece, fala, nossa, eu não sei nada. E aí eu fui fazer o curso e tudo que eu ouvia lá, eu falava assim, a gente já faz, isso eu faço. Gente, mas não é assim que faz. E aí você começa a entender que, meu, você tá no caminho certo, você tá fazendo as coisas certas, mas eu acho que as pessoas negativas falando acabam minando e acabam fazendo que você duvide da sua própria capacidade, comece a questionar as suas atitudes. Então por isso que toda hora tem que parar e analisar mesmo o que tá fazendo, o que tá acontecendo, pra gente não ficar agindo na impulsividade e achar que vamos parar, não quero mais. Nós estamos sempre errados, né? Porque foi um grande acerto. Primeiro de tudo, só de nós iniciarmos, né, a Alper já foi um grande acerto.
Sim. Porque é o que nós falamos, né? Muitas pessoas deixam de dar o primeiro passo ali, sempre esperando o momento ideal, e aí acaba que esse momento ideal nunca chega. E aí foi dado esse primeiro passo, né? Então só isso aí já foi uma grande diferença. E nós acreditamos que o nosso diferencial é não esperar o momento certo, né? Porque nunca vai existir. Nunca esperamos, Bota o avião pro ar, troca as asas, bota o carro pra andar, troca o pneu. Ó, eu tenho uma ideia aqui. Vai dar certo? Não sei, mas nós vamos fazer. Então não tinha um momento ideal. Tem que planejar, se estruturar para poder filhos. Fazer, né? Mas tem que fazer para o negócio tomar forma. É isso aí. O que a gente fala pros nossos filhos? Não pode desistir. Desistir não é uma opção. Não tem o plano B. O plano B é o plano A, é fazer o plano A dar certo. É só tem que dar certo. É verdade. Né? Não dá para recuar. Não vale a pena recuar. Se a gente conseguiu até aqui, a gente consegue muito mais. Sem dúvida. E as pessoas que falam muito são aquelas que não construíram nada e não tem nada para agregar. Outra coisa que eu acho legal que é a força que um dá pro outro. Como eu falei, eu sempre tive medo das coisas, o Júnior sempre teve coragem, o Iago sempre teve atitude. Então é uma questão da gente ter um equilíbrio. Um complemento, né? Isso. E eu ouvi uma vez, achei muito interessante, eu conversei com o Júnior. Quando você tem uma equipe, é sempre bom ter o pessimista, ter sempre bom o que vai contra. O que vai contra, aquele que é o bobo da corte. Por quê? Porque é o equilíbrio. Porque aquele que é negativo te faz refletir. Para pensar, será que ele tá certo? E aí você analisa os riscos. Aquele que tá sempre de bom humor, que, né, o bobo da corte, é aquele que alegra a galera, que coloca pra cima. Nos momentos então, difíceis. eu acho que a parte que nós começamos, eu acho que sempre tem isso. O Júnior fala uma coisa, eu falo, Júnior, tem certeza? Não que eu seja pessimista, mas que eu tenho medo, muito medo. E ele sempre falava, não, eu acho que vai, não, realmente, amor, não vai dar certo, vamos fazer de um outro jeito. Não, Iago, vamos lá, eu coloco pra fazer, vai dar certo. Ai, não deu certo, recua, vamos replanejar. Então eu acho que isso é legal. Eu acho que são pessoas diferentes, que se respeitam, né? E que querem a mesma coisa, que têm o mesmo objetivo. São pessoas diferentes com o mesmo objetivo, com o mesmo resultado, o mesmo foco no mesmo resultado que é. Sim. Ninguém quer mais do que o outro. É isso aí. Acho que cada um sabe o seu lugar, cada um sabe o que quer. E dá muito certo o nosso sincronismo pelo que a Tati falou agora, é um querer o melhor do outro e não querer mais do que o outro. É a gente querer junto, entender junto, pensar junto, para que todos nós estejamos no mesmo caminho, crescemos juntos. Eu não vou chegar na frente, né? Se for chegar, nós vamos chegar juntos lá, todos juntos. Sim, é o que eu falo. A gente errou, eu fiz alguma coisa. Não, nós fizemos alguma coisa. Eu errei, não, nós erramos, nós quebramos, nós fizemos. Nós acertamos, nós vencemos. Nós choramos, nós sorrimos, né? Muito. Nós choramos pra caramba. Eu ia perguntar aqui, que também estava na minha pauta, mas sobre orgulho, a gente já falou muitas vezes aqui, né, no nosso podcast, o quanto a gente tem de orgulho da empresa. É só orgulho, óbvio, os problemas tem, mas está aí pra gente superar e orgulho é o que mais nos fortalece. Muito orgulho. Eu tenho orgulho de ter colaboradores de 12 anos de casa. Eu tenho orgulho de ter conquistado os nossos caminhões. Eu tenho orgulho de nunca ter pedido nada pra ninguém. Nada, absolutamente nada. Nós tivemos anjos, muitos anjos, porque ninguém consegue nada nessa vida sozinho. E é tão legal, né, o caminho que Deus faz pra nós, com os nossos esforços, né, o nosso plantio correto, né, planta o bem, colhe o bem. E eu passava sempre na frente daquele galpão ali da Mário Covas, nós estamos há 6 anos já, e falava, nossa, imagina a gente nesse depósito aqui. Que nós tínhamos falado de sair de lá nunca mais. É que já agora já era. Não, daqui a gente não sai nunca mais. A graça de Deus ficou chapado, tivemos que alugar mais 2. Alugamos agora mais um na Praia Grande. Montamos a Embrasplast, a Embraspel. E aí só o começo para vários outros novos projetos. Como o Iagão citou aqui sobre budget, acredito que muitas pessoas não sabem o que quer dizer. E isso é um projeto nosso. É fundamental isso para uma empresa. Uma empresa, né? O Novel, budget. Algumas pessoas não conhecem e nós estamos aqui para ajudar e a ensinar as pessoas que não conhecem, né? Esse é um novo projeto nosso, os treinamentos que a gente quer fazer. Foi muito difícil para nós por não conhecer no começo da nossa empresa, né? E a gente viu o quanto é importante ter esse conhecimento, né? Essa estrutura, essa organização em processos. Que a gente costuma falar aqui, né? Nós batemos muita cabeça na parede. Então o que nós pudermos passar de conhecimento para as outras pessoas, para que não fique batendo a cabeça na parede para aprender, é o que nós vamos fazer. E aquilo que nós falamos até nos treinamentos, nas conversas, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E vê que não sabe nada e precisa estudar sempre e melhorar sempre. O que a gente
quer deixar de legado para as pessoas que estão nos ouvindo e para as pessoas que vão nos escutar em todos os podcasts que nós vamos trazer aqui para eles trabalhar com excelência de excelência, podcast de excelência que ela já falou. Acho que assim, dependente do momento, se você está feliz, se você está triste, entregue o seu melhor, que com certeza isso vai voltar. Independente do momento, independente de onde você esteja, em qual vence, cargo. Ninguém vence uma pessoa comprometida, ninguém vence uma pessoa determinada, ninguém vence uma pessoa que tem clareza no que quer. Então, a partir do momento que você tem muita clareza naquilo que você quer, pode ser qualquer coisa, não vai te abalar e você vai conseguir concluir com êxito, né? Então, acho que isso é um legado que a gente pode deixar para todos, que nós temos muito isso aqui dentro, né? Nós temos muita clareza de onde nós queremos chegar, o que nós queremos para a nossa vida, o que nós queremos para a nossa empresa, para a nossa equipe, e nós vivemos isso intensamente todos os dias, como nós vivemos na nossa convenção de cultura, que a primeira convenção de cultura foi no sábado. Fantástica, maravilhosa. Cada momento... Não vejo a hora de ter a segunda. Como a Tati falou ali, antes, né, do grande dia, o quanto foi importante o passo a passo ali, a construção, o comprometimento em fazer aquilo ali. Atenção, noite sem dormir para fazer, como sempre, na dedicação e no esforço de fazer o melhor, podemos entregar sempre isso que nos motiva a melhorar. Por isso que tudo que a gente faz com a graça de Deus e os nossos esforços é resultado certo. E nós vivemos dessa forma dentro da empresa, né? Sim. E aí com isso nós somos espelho para os nossos colaboradores que vivem dessa mesma forma hoje também. Tão legal, né? Depois do evento, as postagens no Instagram. Foi até arrepia só de pensar aqui o quanto foi maravilhoso. Todos os detalhes foram muito bons, né? Inclusive no final lá teve a pizza, né? Para eles levarem para casa e jantar com a família. O quanto eu recebi code das fotos, isso aí foi fantástico. Assim, eu acho que são o evento foi marcante pelos detalhes. Foi. Então assim, foi pensado desde o acolhimento, desde a chegada, desde da camiseta, do crachá, do sejam bem-vindos, vamos tomar um café juntos, vamos falar de quais assuntos? Segurança no trabalho, vamos falar sobre autoconhecimento, vamos falar sobre excelência de trabalho. E eu acho que tudo que aconteceu dentro do evento, as pessoas podem colocar não só no trabalho, mas para a vida. Sim, né? E com certeza eles levaram, porque todos que nos falaram depois, poxa, eu achei que ia ser de uma forma, foi Sim, muito as pessoas melhor, se foi surpreenderam. totalmente diferente, eu quero de novo, quando vai ser o próximo? As pessoas se surpreenderam, é legal, porque pra gente é tipo um reconhecimento, porque a gente se preparou, foi tudo muito elaborado, tudo feito com muito carinho, tudo muito pensado, com um objetivo, isso é óbvio, né, que era a cultura da empresa. Apresentar os valores, né, os negociáveis e os inegociáveis, que foram 11 no total. Que ficou muito claro, né? Muito claro. Sim. No final nós percebemos que eles entenderam, teve a dinâmica lá. Perfeito. Foi muito legal. O brasão, foi assim, algo contrato espetacular. De comprometimento para fechar ali foi E logo pra frente a gente precisa fazer o quê? O resgate de tudo isso. Fazer um novo evento. Já está, em outubro. E aí agora... Próximo seria em outubro, hein? Uau. E agora a gente tem uma missão. Quer fazer melhor do que a régua já está no máximo, já a gente tem que sobe subir mais um pouco ainda. mais. Problemas diários, que é normal, até hoje é muito menor pela estrutura da empresa, pela organização, pela qualidade, pelos processos, pelos MIPs bem definidos, mas obviamente sempre tem, trabalhamos com pessoas, né? Fazemos entregas, estamos sujeitos a problemas. Só que é muito menor pela estrutura, pela organização que nós temos hoje, mas sempre acontece alguma coisa. E mesmo assim nos superando sempre, né? Tendo orgulho do que a gente faz, do que a gente trabalha, do que a gente se envolve, pelos nossos familiares, pela dedicação. Para mim isso faz todo sentido e é só o início de uma grande empresa que nós temos e as outras que nós estamos montando, que também não podemos falar, mas tem muitas novidades por aí. Aguardem, tem coisa boa. Eu me orgulho muito de participar também. Mais trabalho, menos tempo em casa, a mulher vai me matar. Eu me orgulho muito de participar também na criação da carreira de muitos líderes ali que nós temos, muitos colaboradores, e ver que o tempo dedicado para cada um deles ali, que a gente trabalha muito dessa forma dentro da empresa, né? Mais próximo ali, entendendo. Tem colaborador que chama, eu tenho tanto na minha conta, quem tu acha? Eu compro uma moto ou eu faço isso? Senta aqui, vamos analisar. Eu acho que isso daqui faz mais sentido e tal. Mas é sinal que eles confiam, né? Nos líderes deles, que no caso somos nós ali, no caso somos nós. E nós temos uma equipe muito comprometida, muito dedicada, por conta dessa segurança que nós passamos para eles, tanto no dia a dia ali na convenção de cultura, passando sobre o desenvolvimento, o que nós esperamos deles, o que nós queremos que eles façam dentro da nossa empresa, né? O que nós exigimos ali
como básico para que eles entreguem que isso é indispensável, caráter, ética dentro da nossa empresa. E acho que respeito, caráter, ética, e tendo isso muito claro, a gente tem cada vez uma equipe mais forte. E se a gente quer saber se estamos no caminho certo ou não, aí para pensar. Um colaborador que vem falar contigo sobre aonde fazer, o que fazer, as pessoas que vêm conversar com a gente. Quando a gente chega lá, a gente abraça as pessoas, né? Em muitas empresas a gente não vê isso, então isso realmente faz toda a diferença e nos motiva a saber que é só o começo do caminho, mas estamos no caminho certo. E geralmente as pessoas que vão lá conhecer falam assim, que energia maravilhosa essa empresa, todo mundo sorrindo, todo mundo te dá bom dia, boa tarde. Tinha um funcionário também que estava para fazer entrevista lá embaixo da torre na época que nós estávamos com o escritório lá. Ele falou, meu Deus, eu chegava, passava um excelente dia, passava outro excelente dia. Meu, é muito excelente mesmo, todo mundo fala excelente aqui, me cumprimenta sorrindo, eu quero trabalhar aqui. É verdade. Isso é cultura, né? Cultura. Escutar de cliente já falar, nossa, que legal que vocês se abraçam, desde o começo, desde a Mirante Tamandaré. Tarcisão da Massa de Jennifer falou, que legal que vocês abraçam os funcionários, né? Eu acho muito legal esse formato de trabalho e nós sempre soubemos separar, né? Sim. Ser parceiro de negócio, mas ter a hierarquia, ter o comando, ter a cobrança, né? Na hora de conversar, a gente vai conversar, na hora de cobrar, a gente vai cobrar, na hora do feedback, a gente vai dar o feedback, que entenda onde está o seu caminho, cada um no seu quadrado, mas não precisa ser duro, ser rude, ser ignorante para poder ter a confiança do colaborador e o respeito dele, né? Pelo contrário, tem que ser um parceiro de negócio. A nossa empresa melhorou muito depois também que nós entendemos a importância da cultura dentro da empresa, né? A cultura e esse aproximar, né? Nós sempre valorizamos eles, mas de uma forma às vezes não de falar, né? O quanto é importante a fala, o quanto é importante o acolhimento, né? E querer cada vez mais valorizá-los. Escutar, é isso aí. Escutativa, muito importante, é isso aí. Ouvir. E toda essa parte a gente começou a fazer de escutá-los, de trazer pra gente, de estar lá em cima conosco, né? Enquanto desenvolveram os funcionários, os colaboradores. A cultura do feedback, do clima organizacional, do respeito da ética, isso tudo é do desenvolvimento. Então aqueles que não querem se desenvolver, tá tudo bem, mas infelizmente não continuarão no nosso grupo. Não faz parte da nossa cultura. Nossa cultura são pessoas que querem se desenvolver, que querem crescer, querem estar no patamar cada vez mais alto. Então, quem não quiser tá tudo bem, só que acaba não fazendo parte da nossa cultura e a partir do momento que nós tivemos isso muito claro na nossa cabeça, ficou mais fácil de direcionar quem está dentro e quem está fora, né? Sim. Entender, né, o principal propósito da nossa empresa são os nossos clientes, né? É o nosso maior patrimônio em questão de qualidade, de querer dar atenção. Os nossos representantes que fazem acontecer no dia a dia, né, que não é fácil. Agradecê-los imensamente pela qualidade de trabalho que eles têm, eles são fantásticos, porque para estar aqui tem que ser bom. Pensa como é louco, né? O cara, no último dia do mês, sabe, isso de cor salteado, né? No último dia do mês, bateu meta comemorando, cara, que virou o dia. Acabou. Zerou tua meia-noite, zerado. Meia-noite e 1 segundo acabou tudo. Tá zerado. Agora tu... Mas isso que me motivava. Não tem essa assim, hoje eu tô com dor de cabeça. Não, hoje eu tô com dor nas costas. Esquece, meu amigo. Esquece. Se tu não for lá e colocar a cara... Mas é isso que manteve o Júnior sempre muito ativo. Porque assim, ele sempre teve a meta da empresa e a meta pessoal. Então, as pessoas às vezes se limitam na meta da empresa que ela trabalha. Ela não faz o quilômetro extra. Então, assim, o Júnior fazia o quilômetro extra, benefício dele próprio, crescimento dele profissional, pessoal, porque ele almejava algo a mais. Então, eu acho que todo profissional, seja ele ganhando comissão ou não, as pessoas têm que ter na cabeça que elas são contratadas para fazer X, mas elas podem fazer Y, elas podem ir além. Não é, extra, não é para a empresa, é para si você próprio, mesmo, né? para si próprio. O quanto você aprende, o quanto de bagagem você vai levar, né? Já teve colaboradores que foram para outras empresas, porque eu também acredito que algumas pessoas têm prazo de validade, né? Às vezes a pessoa não se encaixa mais, não porque ela é boa ou porque ela é ruim, mas porque ela quer alcançar, ter uma empresa com uma outra cultura, não se encaixa, não se encaixa mais. Mas o quanto de bagagem ela vai levar? Eu tenho certeza que todos os colaboradores que já saíram daqui, que estiveram aqui, levaram muita coisa, agregaram muito. Sim. Porque todo mundo tem algo para acrescentar. E qual era a nossa preocupação quando saíram os colaboradores? A gente se sentia o cocô do cavalo do bandido, para ser bem sincera. E a gente tinha um grande medo assim, nossa,
tudo aquilo que nós ensinamos, ele vai levar agora para outra empresa. Mas ninguém tem a nossa essência, ninguém tem o nosso borogodó, e entendeu? Mas é o que acontece, É. a constante, né, a mudança, né? Uma vez o Iago falou, falei, poxa, vai sair, vai levar? Ele falou, Vai levar, mas amanhã a já gente mudou. tá com uma outra coisa. E uma coisa sobre representante, né, que eu até cito no meu treinamento de vendedores experientes, é sobre o representante que vai pra rua, trabalha, se esforça, sol e chuva e não baixa a meta. Porque muitas vezes ele confunde a quantidade com a qualidade, né? Ele não se organizou, ele não fez uma agenda clara, né? Ele não fez um follow-up de verdade, ele não estruturou o trabalho dele organizado para que fizesse dar a meta, porque a gente não controla o resultado. A gente não consegue controlar o resultado das vendas, o valor. A gente consegue controlar a estrutura e a organização para chegar no resultado. É o processo, né? É o processo para chegar no resultado, porque o resultado ele vem de acordo com o que você vai se esforçar e se organizar. E nem sempre o teu esforço máximo é a tua melhor entrega, né? Porque se você se esforçar sem estar organizado, estruturado, de uma forma clara de trabalho, Você vai patinar, cansar, Tu fala muito também sobre não vai chegar. Fala até no teu treinamento sobre o pós-venda, né? Isso também acho que é importantíssimo. É Na primordial. nova era, a gente fala sobre isso antes de começar a empresa. Eu acredito que isso é uma importância muito grande da continuação. É o que eu costumo dizer, que o pós-venda é a próxima venda já feita. Quem quiser melhorar a performance na parte comercial, ó, esse é o cara. É Esse comigo, é o cara. nos treinamentos que a gente está desenvolvendo aí de liderança e de vendas. O resultado dele era bem baixo, quase nada. Só a região de Santos toda aí. Que bom. Senhores, eu queria finalizar, agradecer os nossos maravilhosos clientes, amo vocês, obrigado por confiar no nosso trabalho, aos nossos representantes que são fantásticos, sem vocês nada disso era possível, aos nossos grandiosos colaboradores fantásticos, maravilhosos, que trabalham dia e noite, com muita vontade, muita dedicação, que vestem a camisa de verdade. Vocês são imparáveis, vocês são extraordinários. Posso adicionar só um? Com certeza. Queria adicionar também os familiares, né? Com certeza. Que eles são muito importantes também na trajetória deles ali, Sem dúvida. dos colaboradores. Falaria dos sobre isso representantes, no dos próximo clientes. dos colaboradores, seriam as nossas famílias, mas contou muito bem. Eles Contou são muito bem. importantíssimos ali nessa trajetória, né? Na verdade, eu vou fazer diferente. Aos meus familiares, aos nossos clientes, aos nossos representantes e aos nossos colaboradores. Porque os familiares realmente têm que vir em primeiro lugar, porque são a nossa base de tudo, né? Perfeito. Minha gatona que está aqui do meu lado, maravilhosa, sempre me acompanhando. A sua esposa que sempre te acompanha desde o começo. Quando eu dei uma bola nela na Portuguesa Santista no primeiro aniversário da empresa. Ela fala disso até hoje. Mas foi muito bom. E eu fiz um texto aqui para deixar uma mensagem, mas eu quero primeiro agradecer a presença de vocês, pelo tempo dedicado. Eu estava vindo para cá para gravar esse podcast, nosso primeiro de muitos. Muito feliz, né? Vindo pensando e vou ler um texto. Obviamente não consegui guardar tudo, mas eu quero passar essa mensagem para quem está nos ouvindo aqui. A declaração de amor? A Alper é mais do que uma empresa. É uma prova viva de que, com propósito, união e coragem, qualquer sonho ganha forma. Isso é o nosso que nos representa. E a outra, dizer que a gente hoje dividiu mais do que uma história de uma empresa, certo? A gente dividiu alma, verdade e sentimento. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanham, que tem muita coisa boa pela frente. Obrigado a vocês que estão aqui comigo, toda a estrutura aí atrás, aos 2 sócios que tenho, muito obrigado. Vocês são incríveis. E esse foi só o primeiro de muitos que estão por vir. Fique conosco, grandes coisas estão para acontecer. Quero agradecer, né? Por estar participando do projeto aqui, por estar dentro, por fazer parte, né? Do Grupo Alper. Comecei como colaborador e hoje sou muito feliz aqui em fazer parte, estar na presidência. Isso é o que nós citamos sempre, né, para todos os colaboradores que entenderem como o plano de carreira que nós temos aqui, né, todos se esforçarem e se organizarem e se dedicarem ao que tem que ser feito, tem chance de crescer. E um prazer ter vocês também, né, como sócios, um prazer ter vocês ali próximos ensinando, porque nós somos ali o reflexo das 5 pessoas que nós andamos, né? Sim. Então, se você andar com 5 pessoas de sucesso, você será a 6ª. Então, vocês têm uma grande participação aí na minha caminhada, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e eu sou muito grato por isso. Amém. Amém. E você, meu amor? Eu quero agradecer, eu só tenho a agradecer, né? Deus foi muito bom na minha vida. A Alper veio para me tirar também da zona de conforto. Sou educadora, né? Sou formada em pedagogia, não atuo mais na área. Mas a Alper, ela transformou a minha vida, as nossas vidas, me deu qualidade de vida, me deu um propósito.
eu só tenho a agradecer. E agora os novos projetos aí, voltei a estudar. Muito Então, os bem. novos Isso é projetos importante. aí estarei incluindo também. E eu acredito muito na família, acredito muito que unidos, juntos, a gente consegue muita coisa. Basta a gente querer estar unido com um propósito aí. Obrigada. Vamos muito mais longe, somos muito mais fortes. Sim, sim. Isso é só o começo. A importância da família, muitas vezes assim, no banheiro chorando, minha esposa entrava e ia lá, conversava. Dormia, no outro dia tava inteiro de novo. Nada como uma bela noite de sono. Domingo eu tava estranho, né? Domingo eu falei pra Tati, eu chorei com o pica-pau. Vendo o pica-pau, eu tava chorando. É, a história do louco, pica-pau. né? Realmente, eu tava bem sentimental. Domingo acho que é o dia que você não tá muito bem, né? Minha esposa e minha filha também tem uma grande participação no nascimento da minha Estherzinha aí. Vai fazer 4 anos, também mudou No muito jiu-jitsu também, agora? né? Começou no jiu-jitsu. Agora é jiu-jiteira. Legal. É isso, isso. senhores. É isso. Beijo. Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Vocês são demais. Até a próxima.